documentário realizado para a disciplina Ensino e Diversidade Cultural, ministrada pela docente professora doutora Gilvaneide Oliveira. Sou a doutoranda Milka Maria Cavalcante de Paula. Para falar em diversidade cultural e para trazer também um exemplo de uma atividade com um trabalho de diversidade cultural dentro de uma escola, nós vamos falar de respeito ao outro, nós vamos falar de sentimento de pertencimento a algo maior, a um coletivo. Antes de apresentar uma experiência vivida na escola Dom Vieira com o multiculturalismo, gostaríamos de tratar ou de falar de forma rápida sobre as teorias modernas de cultura. A tarefa da antropologia moderna é reconstruir o conceito de cultura fragmentado por numerosas reformulações. Procurar também sintetizar os principais esforços para a obtenção de um conceito mais exato de cultura atualmente. Este conceito de cultura moderno, ele é elaborado ou é esquematizado pelo antropólogo Robert Keesin. Em seu livro Theories of Culture, ele traz uma tentativa moderna de obter uma precisão conceitual. Roger Keesin, ele tenta trazer uma explicação ou uma definição através de uma teoria. Para ele, a cultura ele é um sistema adaptativo. Esse sistema adaptativo também é difundido por Leslie Waite. Para Roger Keesin, culturas são sistemas de padrões de comportamento socialmente transmitidos que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Para ele também, mudança cultural é primariamente um processo de adaptação, equivalente à seleção natural, ou seja, o homem é um animal e, como todos os animais, deve manter uma relação adaptativa com o meio circundante para sobreviver. Para ele também, a tecnologia, a economia de subsistência e os elementos da organização social diretamente ligados à produção constituem o domínio mais adaptativo da cultura. É nesse domínio que usualmente começam as mudanças adaptativas que depois se ramificam e se transformam em diversas formas culturais. A teoria idealista de cultura traz 3 abordagens interessantes. A primeira delas é a dos que consideram cultura como um sistema cognitivo. A segunda abordagem é aquela que considera a cultura como sistemas estruturais. E a terceira abordagem é a que formula uma nova teoria da unidade psíquica da humanidade, considerando cultura como sistemas simbólicos. Vamos compartilhar com a turma e com a professora uma experiência vivida durante o processo do mestrado profissional em educação na UPE. Dessa experiência vivida com a turma Erendon Vieira, nós submetemos um artigo que foi publicado na revista Administração. O tema do artigo era uma reflexão dinâmica entre cultura, música e educação. Durante o processo da pesquisa e da intervenção na Escola Erendon Vieira, nós criamos na época uma página do Facebook. Não era tão comum o uso das tecnologias, estávamos em 2016, e como nós morávamos em Olinda e o locus da pesquisa era Nazaré da Mata, a ideia de criar uma página no Facebook com o nome Música na Escola
foi bem aceita pelos alunos e nós podemos encurtar as distâncias, usar a tecnologia a favor da educação. Então, nessa página do Facebook, nós conseguimos entrar em contato com os alunos, com a professora de artes, com a direção da escola, e de fato foi uma ferramenta muito salutar na época do projeto de pesquisa. Essa página eu mantenho até hoje, viva e ativa na internet, e lá eu sempre posto novos projetos e novas proposições de atuação com a inclusão da música e da diversidade cultural no espaço escolar. Na foto, nós podemos ver a turma do primeiro ano B, turma em que eu desenvolvi todo o projeto da pesquisa do mestrado. Durante a oficina do mestrado, que nós tentávamos estudar sobre a lei de ensino da música nas escolas, nós trabalhamos dentro do componente artes e ali nós pensamos em trazer propostas de desenvolvimento da diversidade musical. Então, como Nazaré da Mata é o berço do maracatu, eu imaginava que a turma iria gostar, iria querer aprender um pouco mais sobre a sua própria história sociocultural. Porém, no momento da escuta dos alunos, nós percebemos que eles queriam oficinas com ritmos diferentes, queriam estudar sobre outras culturas. Então, fizemos uma oficina de frevo, trouxemos uma professora de frevo, uma passista, e ela fez uma explanação sobre a evolução do frevo. Fizemos outra oficina sobre ciranda e trabalhamos diversos ritmos. Tentamos fazer com que os alunos participassem com instrumentos de percussão, com coreografias, para também podermos ter uma culminância no final do projeto e uma amostra de tudo que foi vivenciado durante a pesquisa. Nesse ínterim também nós realizamos uma oficina só com músicas africanas, que era uma opção dos alunos. Nós estudamos um pouco sobre os instrumentos, alguns instrumentos que vieram da África, ritmos, estudamos sobre a culinária, vestimento, religião, e foi um momento também muito rico. Vamos ver assim rapidamente um recorte de alguns vídeos da experiência dos alunos. Qual é o nosso lema? Uma banda, um som. Família, De Nazaré da Mata, a gente vai para o Recife, mais precisamente para o Alto do Pascoal, na zona norte da cidade. Essa é a banda marcial da Escola Estadual Rotary. 50 crianças e adolescentes que veem na música uma oportunidade de mudar de vida. cheguei para cantar. Eu cheguei aqui, cheguei para brincar. Eu cheguei aqui, cheguei para rimar. Nas aulas de arte, Nessa lâmina, nessa foto, nós podemos ver o dia da culminância do projeto. Na mesa aí nós temos presente o professor de arte, nós temos a direção da escola, nós temos representante da GRE Mata Norte, nós temos também uma pessoa que está sentada ao meu lado, é a professora Anke Ler, ela é alemã, e nós a convidamos para fazer uma fala sobre como é a realidade musical nas escolas da Alemanha, uma vez que nós estávamos tratando de um teórico, o Karl Orff,
um teórico alemão. E foi bem interessante a fala e a inclusão, né, de uma outra cultura, de uma outra realidade cultural sendo falada por um alemão. Na foto aqui nós podemos ver os alunos sendo protagonistas da história, eles participando ativamente, tocando, cantando. Descobrimos na sala de aula que inclusive existiam alunas que tocavam o instrumento de sopro e que estudavam secularmente música. Então nós envolvemos essas alunas. Convidamos para a culminância do projeto a banda marcial da escola Rotary do Alto do Pascoal, de Recife. Levamos essa banda para fazer uma apresentação na quadra no dia da culminância e para que a escola Herendon Vieira percebesse que uma outra escola também de rede pública estava conseguindo fazer um trabalho muito bonito com música, mesmo sendo uma escola com poucos recursos, e essa troca de saberes foi muito salutar. Bem, dentro das considerações finais, né, já quase terminando esse singelo documentário, nós queremos ainda refletir um pouco sobre realmente a importância do multiculturalismo existente no nosso país. Eu gostaria de citar Bauman quando diz: minhas reflexões ao longo da vida, das leituras e de textos, refletem a crença de que talvez seja possível criar uma pedagogia inspirada pelos princípios da liberdade, da diferença e da solidariedade. Bauman, 1998. Nessa pedagogia, talvez o estranho se torne menos estranho. Para desenvolvê-la, todavia, há que se correr risco e acompanhar cuidadosamente as realizações. Há que se conviver com a incerteza e tolerar a angústia provocada pela inexorável completude dos esforços. A incompletude dos esforços às vezes nos dá uma sensação de angústia, mas nós percebemos que somos incompletos mesmo. Estamos numa busca constante de uma completude. Há, ao mesmo tempo, um desejo enorme e um sonho e uma perspectiva de preservar a cultura. Compreendemos que a nossa discussão sobre cultura e multiculturalismo, ela não encerra nesse pequeno documentário, ela não encerra na pesquisa do mestrado e nem no processo do doutoramento. A discussão, ela continua e ainda provavelmente nunca terminará, pois uma compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão da própria natureza humana, tema perene na incansável reflexão humana. Nesse final do documentário, eu trago nessa foto o lançamento do livro Orquestra Nordestina, uma abordagem histórica e sonora dos ritmos da região, que foi parte, foi um recorte da nossa pesquisa do mestrado, que nós submetemos em um edital público da Fundação de Cultura de Pernambuco, que foi aceito e publicado no ano de 2016. Essa foi uma singela contribuição na minha pesquisa para a educação. Nesta outra lâmina, eu trago uma pequena fala de Bob Marley, quando ele diz: um povo sem conhecimento silencia seu passado histórico, origem e cultura, e é como uma árvore sem raízes. A foto ao lado de uma das apresentações que aconteceu na Alemanha, de um outro projeto que foi submetido em um edital público da Fundação de Cultura de Pernambuco para levar alunos e professores de Pernambuco para fazer apresentações de música cultural em concerto-aulas em algumas escolas da Alemanha. Lá podemos mostrar um pouco da diversidade dos ritmos que existem no Nordeste brasileiro.
Essas são as nossas referências e aqui fica a nossa palavra de gratidão à professora Gilvaneide pela iniciativa de nos provocar a construir um documentário. Muito obrigada.